bem? Tudo ótimo. O que vem por aí em termos de Federação das Indústrias? Quais são os planos da diretoria para os próximos 3 anos? Bom, o principal plano da nossa diretoria, que assumimos hoje, é procurar a valorização do empresário privado. Defender a valorização e o respeito ao empresário privado. Eu entendo que o empresário privado não tem a devida consideração por partes de todos, vamos dizer, de grande parte da sociedade, uma vez que ele arrisca seu patrimônio para gerar empregos e muitas vezes ele não tem a devida consideração como em outros países do mundo. Tipo o que, nesse caso aí? Qual é a falta de consideração? Quais são as faltas? É uma falta de contrapartida? O que você propõe? Bom, eu te diria o seguinte, Felipe, eu estive agora recentemente ainda no Japão, junto com o governador do estado, e em outros países também que eu costumo visitar, tu nota assim uma reverência, um respeito todo especial pelo empregador, tá? Isso não se vê na sociedade brasileira, pelo menos na minha visão, né? Eu acho que toda aquela pessoa que gera um emprego, que arrisca o seu patrimônio, seus esforços para a geração de emprego, ela tem que ter um respeito maior, porque é muito mais cômodo você entrar em outras atividades onde você não arrisca o seu patrimônio, né? E você também obtém uma boa qualidade de vida e coisas assim sucessivas, né? Então me parece que esse tipo de consideração, né, tem que ser dada ao empresário privado. Essa situação, e eu concordo com você, que muitas vezes há um, abre aspas, desprezo, fecha aspas, pela atividade empreendedora no Brasil, mas ela vem talvez muito também dos novos escândalos, onde de um lado tem empresários e de outro lado tem governo, né? Tem corruptos e corruptores. Acaba todo mundo entrando no mesmo barco, acaba todo mundo sendo Marcelo Odebrecht, sendo esses outros que estão... Parece que todo mundo, né, é corruptor nessa história? É isso também, essa impressão? Não, você levanta muito bem essa questão, tá? Isso aí me permite dizer o seguinte, você vê que quando um empresário ganha qualquer situação de concorrência com modos ilícitos, ele está fraudando a concorrência e tornando a concorrência desleal, ou seja, ninguém resiste para competir no mercado desse aí. Então, aqueles empresários que procuram cumprir com toda a legislação, né, eles ficam à margem, porque existe um elemento estranho, no caso a propina, né, que faz com que haja um diferencial muito grande. E isso nós não pactuamos de maneira alguma. O mesmo se dá com a sonegação, hein? Você veja que o nível de tributação no Brasil é muito elevado, e então, quando você tem uma concorrência, seja pública ou no fornecimento até para a própria iniciativa privada, daquele empresário que já sabe de antemão que não vai recolher os impostos, isso termina funcionando como uma concorrência desleal, e nós não podemos pactuar com isso. Como é que você pretende fazer essa campanha de melhoria da imagem, esse aumento de respeito do empresariado? É campanha junto ao empresariado? É uma campanha publicitária? Eu acho que é uma campanha, Felipe, desculpe, de divulgação junto à sociedade como um todo. Eu vou te dar um exemplo, tá? O SESI e o SENAI são mantidos e bancados pela contribuição das empresas, tá certo? Sim. Agora, a maior parte da população, eu estou para te dizer que não sabe que isso aí é da iniciativa privada e talvez seja, pensem muitos que é coisa do setor público, quando na realidade não é. Ela presta um serviço excepcional, tá? O presidente Heitor, que está deixando a Fiagros no dia de hoje, mais o presidente Robson, presidente da Confederação Nacional da Indústria, montaram ou fizeram um programa de transformar o SESI e o SENAI em institutos de alta eficiência e inovação, né? O SESI, por exemplo, hoje, ele atua fortemente em educação, coisa que até anos atrás era prerrogativa só do SENAI, né? Isto, a sociedade como um todo talvez não saiba, então eu acho que essas coisas têm que ser divulgadas para a população. É emocionante conversar com o Heitor Miller e ver ele falando de projetos na área de educação do SESI e do SENAI, e eu já brinquei com ele, ele
vira mais guri ainda, né? O olho dele brilha, porque são vários os projetos nessa área de educação que são tocados aí pelo SESI e pelo Senai, junto a dezenas de escolas Rio Grande do Sul afora, com resultados muito interessantes, né, Gilberto? Nós temos aqui há pouco tempo, coisa de um mês e meio, 2 atrás, o presidente Dan Robson inaugurando uma série de institutos aqui no Rio Grande do Sul e citando, vamos dizer assim, no pronunciamento dele, que está sendo feito em 50 e tantos institutos desse tipo no Brasil, a nível do Senai e do SESI, né? E isso aí, eu quase não vi matéria na imprensa a esse respeito, entendeu? Porque, vamos dizer assim, talvez até pelo próprio momento que está nessa negócio da Lava Jato e tal, então é só isso que se vê nas televisões e jornais e rádios o dia inteiro, que é o assunto mais vamos dizer assim, pungente, né? Porém, se tu fores verificar esse trabalho que está sendo feito para as pessoas poderem frequentar e saírem com uma profissão forte e se preparar para entrar na universidade, tudo gratuitamente no sistema SESI-Senai, isso não tem a devida, vamos dizer assim, de divulgação, né? Então, eu acho que a população tem que saber dessas coisas, né? Estamos conversando com Gilberto Porcelo Petri, novo presidente da FIEGS, toma posse hoje à noite, a cerimônia a partir das 8 horas da noite. A pauta do governo da reforma trabalhista foi encerrada. Agora ficam 2 reformas, segundo o presidente Michel Temer, para serem realizadas. Reforma da Previdência e reforma tributária, que se fala há muito tempo. Começando pela reforma tributária. Vocês da FIEGS já têm uma posição, essa nova diretoria, em relação ao que pretende gestionar junto ao Congresso Nacional, ao governo federal? Bom, se tu me permite, eu vou um pouquinho atrás. Na questão da reforma trabalhista, que tu vê que tem muito questionamento por parte, vamos dizer, do lado contrário ao nosso. Mas, para tu teres uma ideia, a CLT, ela é do ambiente econômico de 1943. Quando eu comecei a trabalhar em 1967, não existia o telefone sem fio, nem o celular, só existia o telefone fixo. Eu usava a máquina de escrever Remington, manual, depois vieram as elétricas da IBM, e o que se usava, não existia fax, não existia nada disso aí, né? E-mail nem nada, era telex. Hoje, máquina de escrever manual não existe. Telex, a maioria dos jovens de hoje não sabe nem o que foi, e telefone fixo é um negócio em extinção. E te digo mais, hoje nós usamos teclado de computador, que daqui a pouco não vai existir mais, que vai obedecer tudo a comando de voz. Né? Tu vai falar para o computador e ele vai imprimir o que tu está dizendo. Exatamente. Então, né, é um absurdo nós querer imaginar que a reforma trabalhista venha prejudicar quem quer que seja. Não, ela está aí, ela foi feita modificações para estimular os empresários a darem emprego, porque ninguém quer mais dar emprego com tantas amarras que tem, e gerar novos empregos para as pessoas que estão surgindo. Mas voltando ao tema da reforma tributária, né? O Brasil tem uma carga tributária da ordem de 40% do PIB. Com muito menos que isso, a maioria dos países faz muito mais que nós por suas populações. Né? Os Estados Unidos não chega a 30%. Tá? Só para ter uma ideia, né? E por aí vai. Então, vamos dizer assim, nós achamos que existe uma carga tributária exagerada sobre os meios de produção e sobre as pessoas incidentes do país. E vamos trabalhar no sentido de diminuir essa carga tributária, naquilo que for possível, logicamente via governo central e via o parlamento, que é o fórum principal para ser discutido isso. Na questão da reforma... Só para fechar a reforma tributária, tem assim uma, abre aspas, carga tributária adequada? Vocês, em algum momento, vocês chegaram olha, Felipe, em tal lugar, 30%... Deixa eu te contar um negocinho aqui. Há muitos anos, né, eu dizia que nós, lá dentro da federação, eu dizia que nós deveríamos estabelecer, fazer passar no Congresso um negócio que não podia passar de 30% a carga tributária incidente sobre o PIB. Né? Naquela ocasião estava em 22%. Tá? Hoje está em quase 40%. Isso aí não é prerrogativa de governo A, B ou C, não é governo de partido A, B ou C. Parece que essas pessoas vão para o governo
E aquilo se torna uma ânsia de arrecadar mais. É verdade. Eu estou te falando quando era 22%. Não, 22%. Naquela época, o deputado Ponte, que era nosso vice-presidente, vinha com a questão do imposto único. Tu está lembrado? 1% Sim. aquele sobre as transações financeiras, que nunca frutificou. Bom, de lá para cá subiu de 28% para quase 40%. Não, isso sempre falta dinheiro para tudo aqui no Brasil. Isso é final do governo Sarney, exatamente, né, com o Ponte já no governo. No Fernando Henrique já estava em 24%. E aí começa a subir no governo Fernando Henrique, 24%, vai para 28%, e aí vai para 30%, e aí vai para 32%. Exatamente. E você veja que quando o Pedro Malan deixou o governo, ele vinha gerando superávites fiscais, ou seja, a atividade do governo fazia sobra que permitia diminuir a dívida, né? Depois o Lula pegou aquela bonança dos anos que ele entrou, que pegou a polícia do Pedro Malan, ali do Fernando Henrique, política econômica Fernando Henrique. Nos primeiros 4 anos ele teve isto a favor, mais as commodities a favor. No segundo mandato ele achou que os cofres estavam cheios. Bom, agora vamos começar a gastar, e deu o que deu. Deu a crise econômica e nós não nos preparamos para estar. E aí hoje nós já estamos numa carga tributária de quase 80% sobre o PIB. Isso é muito elevado. Aí tu vai me dizer assim, sim, mas a Itália tem 125%, né? O Japão tem 100 ou 120%, sim, mas eles giram ela a 0% de juros e nós giramos a 10, 12% ao ano. Então isso faz com que haja uma sobrecarga muito grande em cima da população desses impostos que vão gerando e novas dívidas sendo emitidas para pagar as antigas e assim por diante. Parece o cara que está no cheque especial e não consegue sair dele. Exatamente. Bom, só para deixar claro, né? Esses números acima de 100% são todos da dívida interna dos países, né? Sim. É isso, sim. Né? Então, tá. É que eu entendi. Não, em termos de reservas nós estamos muito bem, né? Tem 370 bilhões de dólares e subindo, né? Claro. Bom, eu te interrompi. Isso na questão tributária e a previdenciária, meu amigo. Exato. Essa é um cálculo atuarial, né? O que está arrecadando não está dando para pagar. Você veja que a medicina moderna fez com que as pessoas vivessem mais. Isso é um bônus para nós. O ônus, em contrário, é que os sistemas previdenciários têm que suportar mais tempo de vida para todos nós, né? Porque ninguém quer morrer, ninguém está interessado nisso, né? Então, em consequência, não dá mais para imaginar que nós podemos ficar com prazos de aposentadoria de gente se aposentando com 45, 50 anos, né? Tem que ter um patamar mínimo de idade. Qualquer país do mundo tem um patamar mínimo de idade, né? E então, por quê? Porque a vida, felizmente, se prolonga mais graças aos avanços da medicina, aos avanços do saneamento e coisas desse tipo. Então tem que fazer uma conta, porque senão no futuro os que estão aposentados não terão dinheiro para pagar, porque essa questão de emissão de moeda e de papéis, títulos para pagar a dívida, isso funciona bem até o limite. Depois, quando começa a ficar muito alto, há o receio do calote e ninguém mais quer comprar títulos do governo, né? E isso não pode ocorrer. Todos os governos têm que ter a capacidade de poder honrar seus pagamentos. Você acredita ainda em reforma da Previdência no governo Temer? Olha, eu creio que sim, viu? Eu creio que sim. O governo se recupera, eles estão trabalhando nesse sentido, né? O governo se recupera politicamente. Provavelmente, acho que eles têm boas possibilidades de conseguir. Tá. O governo se recupera politicamente e consegue ainda fazer uma reforma, você imagina? Os governos, meu querido amigo, têm instrumentos na mão que nós não temos à disposição, né? Então eles têm muita capacidade de articulação com base nesses instrumentos, né? 15 bilhões. Veja que a dificuldade que é tu gerir um país onde existe 35 partidos políticos registrados e 28 ocupando espaço na Câmara. Agora tu imagina que loucura é tu conseguir fazer uma junção disso aí, né? São muitos interesses em jogo que a gente nem fica sabendo de todos eles, né? Não, e o governo tem dinheiro nesse momento para botar em boa parte emendas parlamentares. Pois é, eu li no jornal ainda ontem isso também, que foram gastos que liberaram 15 bilhões de emendas parlamentares. Tu vê que dinheiro surge, né? Seja via a emissão de moeda, seja via a emissão de títulos da dívida pública, né? Para fechar,
em termos de 2017 que estamos em andamento, os números da indústria gaúcha, que números vocês trabalham? Você imagina um segundo semestre melhor ou vamos fechar realmente ali no 0 a 0, na 0,5% de crescimento, 0,5% negativo? O que vocês imaginam de números? Bom, eu te diria que tem setores e setores, né? Se tu pegar o meu setor, que é bens de capital, está muito deprimido, ou seja, as empresas só compram pedidos novos hoje se elas têm projetos em andamentos de maturação longa, ou seja, um projeto que tu sabe que vai durar 4, 5 anos para viabilizar ele, não adianta tu querer entrar ele fazendo quando o mercado estiver bom, tu tem que entrar antes, né? Então compro nessa circunstância, ou então para mudar, vamos dizer assim, substituir algum produto que está deteriorado. Isso na indústria de bens de capital. Agora, tu tem indústrias que fornecem para o mercado produtos que, com crise ou não, as pessoas têm que ter. Por exemplo, o fabricante de papel higiênico, ele tem que continuar fornecendo, as pessoas precisam, sabonete, pasta de dente, comida e tudo mais. Então, este tipo de indústria termina andando para frente, ou pelo menos faz com que o buraco não seja tão grande. Que se nós formos nos situar só naqueles produtos de bens de capital, aí a queda seria muito grande. Eu calculo que isso aí deve fechar na faixa entre 0,3% a 0,5% esse ano, né? Positivo. E o segundo semestre positivo. E o segundo semestre vai andando de lado, vamos dizer, vinha melhorando, deu esse problema todo da questão do Joelza e da JBS, do presidente Temer e tal, e aí deu uma empacada. Agora é essa vitória que ele obteve lá da reforma trabalhista, que enfim saiu, mais essa questão que deu uma estancada aí com a denúncia contra ele, que a Câmara rejeitou, não aprovou o parecer do relator e tal, isso pode dar um alento, vamos dizer assim, aqui a economia retome um pouco a sua atividade. Em termos de o empregos... para nós seria muito bom, né? Claro. Para nós, empresários, para todos na economia, seria muito bom se o país andar para frente, né? Nós temos que criar emprego. Em termos de empregos, quais são os cálculos? Bom, o cálculo, vamos dizer assim, um mês vai para frente, outro mês vai para trás. Se parar de cair já é uma grande coisa, que nós temos 14 milhões de empregados, de desempregados. Veja a situação daquele pai de família que está procurando emprego e já recebeu todo o seguro-desemprego que ele tinha direito e chega em casa e não consegue trabalho, né? O que ele diz? É fácil para quem está empregado dizer, não, mas tem que acontecer isso, que acontecer aquilo. Não, diz o cara que está procurando emprego, chega em casa de noite, a mulher pergunta se ele conseguiu. Não consegui nada. Né? E as contas vencendo no fim do mês, que inexoravelmente as contas vencem no fim do mês. O que ganha mais tem mais conta, o que ganha menos tem menos conta. Mas todas vencem no fim do mês e tem que ser pagas, né? Então, para isso é muito importante a retomada da atividade econômica. Tá certo. Gilberto Porcelo Petri, sucesso na presidência da Fiergs pelos próximos 3 anos. Obrigado pelas análises e informações para Guaíba. A gente volta a conversar ao longo dos próximos meses aí para avaliar reforma tributária, reforma da Previdência e as questões econômicas, né? E vamos falar mais de educação, porque o senhor está absolutamente correto no puxão de orelhas que o senhor deu aí à imprensa. Eu acho que a gente tem divulgado pouco esse trabalho que é feito pelo SESI, pelo SENAI, né? Eu fiz aqui essa referência à figura que é Heitor Miller, que sempre fala com muito amor, com muito carinho, né? A palavra certa, muita tesão, né, por tudo que fez aí na questão da educação. E pelo jeito esses projetos seguirão aí pelos próximos 3 anos, é isso, né? Sim, o presidente trabalhou muito bem nessa área, tá? E eu fico muito feliz em ouvir que você disse que a imprensa realmente tem que divulgar mais. Eu sou um leitor assíduo de jornais, né? Eu comecei a ler jornal com 12 anos, o Correio do Povo, meu avô já lia, meu pai lia, todos fascinantes, né? Ouço rádio muito, eu gosto de ouvir rádio, não é assim, ouve rádio para quê? Não, eu gosto de ouvir rádio porque eu gosto, né? Não sou um ouvinte eventual, gosto de ver, ouço todas as manifestações que vocês fazem nas rádios, tá? Uso muito a Guaíba, uso muito a Gaúcha, uso muito a Band. Acho que o nível de rádios aqui no Rio Grande do Sul é muito bom, tá? Muito bom, tem uma linha muito categorizada de ação. Os entrevistadores atuam muito bem e tal, né? Sem estardalhaço, sem grandes chavões e tal. Então, eu fico muito feliz em você ouvir isso aí. Sempre que eu puder
colaborar com vocês, eu estou à disposição. Muito obrigado, um excelente dia, uma boa posse hoje à noite. Tá, muito obrigado, um grande abraço.